Olá, eu sou a Thaís Maggi, especialista em comércio exterior e também advogada. Hoje eu trago aqui um pouco da minha trajetória, que começou no mundo corporativo e depois eu passei para uma atividade autônoma, servindo várias empresas, né, para importação e exportação. E quando eu estava atuando dentro dessas empresas, eu vi a necessidade de cursar também o direito para complementar todos esses meus requisitos básicos anteriores, que eu sou formada em economia, ciências aeronáuticas e fiz um MBA em comércio exterior, que é com o que eu trabalho. Então, somando com o direito, eu consegui agora iniciar essa carreira mais empreendedora. Com certeza foi com esse impulso que a Impush me trouxe, essa mentoria que a Fabi Carneiro consegue expandir qualquer das nossas ideias e transformar em realidade. Então, hoje eu venho trazer um pouco desse meu conhecimento para vocês, quero compartilhar aqui que o que eu posso agregar com relação à parte documental em comércio exterior, mas sob a visão jurídica, porque nós precisamos nos orientar e planejar corretamente, estudando especificamente cada produto, cada requisito, cada classificação fiscal que existe, porque em cada uma há uma tributação, há uma maneira de se seguir, uma burocracia a se seguir, né? E que precisam ser respeitadas. E principalmente sobre a ótica jurídica, nós temos que nos precaver dos problemas futuros. Então, por exemplo, você começa uma negociação com um mercado exterior de fora, sendo um fornecedor estrangeiro, ou então você sendo um importador, né, como empresa, comprando de fora, e a gente precisa se resguardar do que pode acontecer e tentar mitigar qualquer erro que haja. E o primeiro erro que sempre há, não só no planejamento, também é a parte de documentação. Então precisa se programar muito bem e principalmente seguir todos esses requisitos. Aqui estão, então, esse começo de uma breve explicação para vocês, em que nós temos tanto a formação do contrato de compra quanto do contrato de venda. O contrato de compra, ele é internacional, feito por quem vai importar, vai trazer de fora alguma mercadoria. E o contrato de venda é para quem está vendendo algo que é produzido aqui no Brasil e vai para o exterior. Então, nós temos também essa base jurídica que, para elaborar realmente um contrato de compra e venda que seja favorável para ambos os lados e que resguarde todos esses. Quais são os 3 documentos mais importantes que existem em qualquer operação do comércio exterior, seja na importação ou na exportação? Então, foram esses que eu trouxe aqui. É a fatura, ou a fatura comercial, que é a invoice, o packing list, que é o romaneio da carga, e também o conhecimento de embarque, que é o Bill of Lading ou o Airway Bill. E um é pelo navio, Bill of Lading, e o Airway Bill é pelo aéreo, tá? E já na fatura comercial, depois eu vou explicar um pouquinho, tem um contrato, né, que a gente coloca uma cláusula arbitral ou não se coloca. Na maioria das vezes, as empresas que são pequenas ou médias, elas nem utilizam essa cláusula arbitral. A cláusula arbitral é uma segurança a mais que muitas multinacionais se utilizam para resguardarem um foro neutro, para dialogar lá no futuro se houver algum problema, alguma lide futura. Então, são algumas necessidades jurídicas que nós iremos tratar aqui. Então, todo mundo que precisa, né, trazer algo, precisa fazer esse estudo da mercadoria. Quais são os requisitos, qual é a classificação fiscal, a NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul.
Exige-se um contrato de compra ou de venda, dependendo do que você for fazer. Então, por exemplo, você vai comprar um contrato de compra, que é uma importação, ou é um contrato de venda, quando é uma exportação. E tem que ter muito cuidado ao emitir esses 3 documentos principais. Mas, falando abertamente, não, esses 3 são requisitos básicos, mas existem outros a depender do tipo de produto, do cuidado especial que tem com a mercadoria, que vai precisar de um ou outros a mais para compor aí todo o set de documentos. Então, para se formar esse contrato internacional por empresas que importam ou exportam, o contrato de compra é a importadora e o contrato de venda é a exportadora. Então, muitos, eles desconhecem que um termo invoice, né, a fatura, é um contrato de compra ou um contrato de venda. Consideram também um mero requisito uma necessidade de importar e um impedimento burocrático que a Receita Federal impõe. Mas, na verdade, é necessário regras para que nós possamos ter um desenrolar favorável, tanto para quem está exportando, né, para o fornecedor, quanto para quem está importando, o cliente. E no contrato de venda, o fabricante, por exemplo, aqui, a empresa brasileira, ela emite a invoice ou a fatura, né, desconhecendo que é um contrato de venda. Então, falando nos termos jurídicos, é um contrato de venda internacional, claro, né? Então, você vai munir os seus clientes lá de fora com todas as informações que eles precisam para nacionalizar a carga e falar que a carga agora vai ser do país de destino. Então, eles consideram, esses exportadores brasileiros geralmente consideram como um documento necessário só a exportação, mas não se atentam a todos os itens. Então, uma base jurídica para a gente elaborar esse contrato de compra e venda, basicamente, falando em termos bem técnicos e rápido, porque não é todo mundo que entende, nós começamos sempre na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ou a LINDB, que nós falamos. Tem conexão com o direito internacional, porque nós estamos falando de países internacionais, né, países estrangeiros, fornecedores internacionais ou clientes internacionais. Então, envolve o direito internacional e, principalmente, o direito internacional privado, que são entre as empresas, né? E o Código Civil que nós temos de processo civil para uma homologação de uma sentença arbitral, no caso de resolver uma resolução futura, né, em um foro neutro que é escolhido pela cláusula arbitral. E, inclusive, tem também a parte que temos que nos precaver com relação à classificação. Então, em termos jurídicos, é um contrato típico, nominado, bilateral, oneroso, comutativo e apresenta a vontade das partes. Então, por isso, é um contrato, né, de compra ou de venda internacional. E, tratando dos 3 documentos principais, eu fiz essa breve tabela para explicar a diferença, tanto em termos em inglês, quanto a abreviação, a tradução, o significado jurídico. Então, nós tratamos a Commercial Invoice, né, ou a fatura comercial, como sendo o contrato de compra ou de venda internacional. Como que você aplica ela na prática? Na verdade, ela é a nota fiscal, seja de entrada, numa importação, ou a de saída, numa venda de exportação. E o packing list, ele é o romaneio de carga, é um documento que dimensiona a carga, então vai falar como que a carga está alocada, se é em caixas, se é em container, se são em pallets, quantas unidades tem cada produto, qual é o tamanho, qual é o peso líquido, qual é o peso bruto, com a caixa ou com o pallet, ou então, né, no container inteiro. E o Bill of Lading, ou Airway Bill. Bill of Lading para o navio, é o conhecimento de embarque, ou Airway Bill, que é o aéreo, pelo modal aéreo, é um título de crédito. Então, que você pode executar. Então, muitas vezes nós temos que ter muitos cuidados,
principalmente com os armadores, que são os donos de navio, e com as companhias aéreas que fazem essa parte de exportação e importação aérea. Por quê? Se você deixar de pagar as taxas que existem ali, eles podem executar, porque perante a justiça é um título de crédito. E você utiliza, voltando aqui, o Bill of Lading justamente para nacionalizar a carga. Então, você vai importar uma mercadoria, por exemplo, da China, ela chega aqui no Brasil, então você tem que falar para a Receita Federal Brasileira, que é uma carga que veio da China, qual é a classificação fiscal, quanto de tributos você vai pagar e fazer toda a parte de nacionalização da carga. Explicando até um pouco rápido aqui, são 5 tributos que nós temos neste momento antes da reforma tributária que vai começar em 2026. São 4 que são federais e um estadual, que é o ICMS. Os federais são, que todo mundo conhece, Imposto de Importação, IPI, PIS e COFINS e Importação. E são alíquotas aí que você simplesmente multiplica pelo valor da alíquota o valor aduaneiro, que significa o valor da mercadoria mais o frete. Porém, no caso do ICMS, aí já é uma conta bem mais extensa que envolve não só essa base do valor aduaneiro, mas também todos esses outros tributos já pagos na base, né? Então, a gente fala por dentro, vezes a alíquota que é do estado de destino. Então, por exemplo, São Paulo, 18%. Então, a fatura comercial aqui tem muito pequeno, mas para quem precisar pode me solicitar, que esse aqui é um modelo que eu posso passar para vocês, porque fui eu que desenvolvi. São alguns campos, então são basicamente, né, para uma emissão que o fornecedor vai fazer. Ela começa sendo uma proforma invoice, então ela vai adiantar a produção, vai falar que o pagamento é 30% antecipado para você ter certeza e poder começar a produzir. E depois que ela termina, ela vira uma commercial invoice, que é uma fatura comercial, que realmente é o que vai seguir a documentação. Essa documentação vai seguir com a mercadoria para chegar no país de destino, que vai nacionalizar a carga. Então, basicamente, ela é utilizada para calcular todos esses tributos, e a regra de comércio exterior é o país de destino. Então, por exemplo, se for importar ao Brasil, quem vai falar sobre como vai corrigir essa fatura comercial é o importador, porque é ele que vai nacionalizar a carga. Agora, se você é uma empresa brasileira que está exportando para o Chile, você tem que conversar com o seu cliente no Chile e falar: essa fatura comercial ela vai atender os seus requisitos? Porque ele é que sabe das regras do país dele. Então, por isso que nós seguimos essa dinâmica. O que eu falei rapidamente lá no começo tem a cláusula arbitral, que pode ser escolhida muitas vezes pelas multinacionais que fazem uma importação com frequência, em volumes altos. É isso que eu vejo. Por quê? Porque ela também custa caro. Você vai ter que colocar 1 ou até 3 árbitros, então você vai ter que pagar por ela. Já a sem cláusula arbitral, ela não te dá essa garantia de negociar num foro neutro se você tiver um problema futuro. Mas, como a maioria das empresas são pequenas e médias e desconhecem completamente essas regras, elas fazem sem a cláusula arbitral. Até porque seria muito custo para uma empresa pequena ou média. Porém, toda a negociação, ela faz ali no começo, né, com o fornecedor ou com o seu cliente, mas se tiver alguma lide futura, sempre deixa-se aberto essa possibilidade de diálogo e de dirimir de uma forma menos onerosa e mais rapidamente. Então, muitas vezes, quando você começa a importar ou a exportar, você começa a ter o contato com o cliente. Então, você já faz esse networking, começa essa comunicação e ela não vai parar por ali. Por quê? Se você vende, se você exporta, você vai querer que ele recompre. E se você importa,
ele, o fornecedor, vai querer que você também recompre. Então, é sempre importante manter essa comunicação ativa. Então, muitas vezes, as empresas optam sem a cláusula arbitral. O romaneio da carga é o segundo documento mais importante que existe. É o packing list, que vai trazer como a carga está ali alocada para ser transportada. Então, ele é emitido pelo fornecedor, mas o importador, ele vai corrigir, porque é ele que sabe das regras do destino. Ele também contém aqui, como eu falei, as mercadorias, como elas estão embaladas, vai ter um código interno, possivelmente, vai ter que ter a classificação fiscal, como está condicionada a carga, container, pallet, caixas de papelão, pode ser também carga solta. Então, tem várias possibilidades aí, a depender do produto, da carga e da necessidade e até da proteção para ela, porque geralmente fica no mar uma rota muito comum, China, Brasil, vai ficar 30 dias no mar. Então, ela precisa ser muito bem alocada, acondicionada, para que ela chegue no destino corretamente, sem amasso, sem amassado, sem perder as características básicas. Vai ter o peso líquido, o peso bruto, o número do lote, a cubagem, o volume inteiro, até porque para você negociar o valor do frete, precisa saber tudo isso. E o conhecimento de embarque é o terceiro documento mais importante, que sempre vai haver. Ele é um título de crédito impróprio, nós dizemos, né? Emitido também pelo fornecedor, que envia todos os dados da carga ao armador, né? Ou ao terminal, à companhia aérea. E aí esse sim vai ali dar o aval para carregar ou não, pelo capitão do navio ou pelo comandante da aeronave. Mas o importador, que é o país de destino, ele é que vai também corrigir esse documento antes de embarcar. Então, ele é emitido e assinado pelo capitão do navio ou da aeronave, o comandante, após o embarque. E aí ele tem esse master, né, e o house. Enfim. E para o transporte marítimo, geralmente é mais viável, então você dilui mais o custo unitário quando você coloca mais produtos ali dentro. E o aéreo, geralmente, ele é um pouco mais caro, né, o volume cúbico, porém ele é mais rápido. Então, a depender do tipo de produto, da necessidade da empresa e da necessidade mesmo em si da carga, tem que ser analisado tudo isso. Tem que fazer um estudo de viabilidade. E então, ele vai servir, né, para liberar a carga nacionalizada, para pagar todos os tributos, não são só impostos, né? Imposto é só um, imposto de importação, que é o custo, mas tem IPI, tem PIS, COFINS e tem o ICMS. Então, tem algumas necessidades jurídicas que operam no comércio exterior, mas que tanto empresários quanto operadores de Comex precisam realmente buscar o conhecimento específico, né, para conseguir elaborar esses documentos e não ter problemas no futuro. Comunicação e transparência desde o princípio, até para manter ativo essa rede, que provavelmente não vai acabar, né? Então, você quer manter o seu negócio funcionando, assim como o fornecedor também quer manter o negócio dele funcionando, as vendas acontecendo. Mas, geralmente, há muitas empresas que não fazem esse planejamento, esse estudo de viabilidade antes, e que é preciso esse cuidado especial, esse tratamento, esse carinho antes, né, da carga sair, porque você consegue corrigir. Quando a carga já está no destino, e aí fica difícil. Por quê? Se, por exemplo, for trazer uma carga para o Brasil e você não conseguir liberar em 90 dias por conta de erros na documentação, a Receita Federal, ela permite apenas 90 dias para você liberar a carga. Isso influencia no aumento de custo, né, para a empresa que está importando, e ao mesmo tempo o risco de perdimento da mercadoria, porque se ela não for nacionalizada, desembaraçada em 90 dias,
vai para perdimento e leilão da Receita Federal. Tem muita gente que ganha dinheiro com essa parte, mas nenhuma empresa quer perder o dinheiro sem fazer um estudo de viabilidade anteriormente, correto? Então é preciso se atentar a isso. Então, só para concluir, eu deixei até aqui uma parte que foi a parte da pandemia para vocês verem como modificou e até aprimorou essa questão de passar essa documentação de forma online, porque antes eram necessários apresentar, por exemplo, do conhecimento de embarque, 3 vias originais. Então a gente, além da carga vir, tinha que o fornecedor enviar os documentos originais para o importador e nós tínhamos, importadores, por exemplo, tínhamos que apresentar para a Receita Federal. Então, imagina todo o cuidado, não só com a carga física, mas também com a carga documental que estava sendo passado. Então, eram muitas informações trocadas. E com a pandemia, isso aprimorou, né? E a gente consegue fazer dessa maneira agora, mais leve. Então, nós temos que seguir essas regras de comércio exterior com cuidado, tentar especializar todos os operadores de comércio exterior e, principalmente, uniformizar com a área jurídica, que muitas vezes não tem esse conhecimento que tem o comércio exterior. Porém, o comércio exterior consegue explicar de alguma forma e fazer essa troca bacana entre os departamentos de comércio exterior e jurídico, porque um está atrelado ao outro. Assim como o planejamento também tem que ser atrelado. E muitas vezes, para a legislação aduaneira, um operador de comércio exterior não consegue saber tudo que um advogado, por exemplo, consegue saber ao interpretar uma lei, a uma legislação, a uma instrução normativa da Receita Federal, bem como o despachante aduaneiro também não consegue. Então, tem que haver toda essa sinergia entre esses três. E eu espero ter contribuído, então, com todos vocês. Estou disponível no Instagram como thaismage.comexadv e também no meu e-mail que vocês encontram nessa plataforma. Muito obrigada pela atenção.